Olá, satisfação em ter você aqui para mais uma videoaula. E nesse conteúdo eu vou estar tratando sobre escala de tempo geológico. Para tanto, a gente vai ter que pensar aí na idade da Terra. A idade da Terra e o que aconteceu, desde o seu início até o momento atual, pensando aí, nos fatos marcantes que ficaram aí, as marcas do tempo passado, que são encontradas através de fósseis, nas rochas, e que os geólogos aí trazem esse conhecimento para a gente. Então, eu vou explicar para vocês como ler a informação ali, de uma tabela, de forma simples, é claro, que é o objetivo aí para nossa aula de geografia, pensando aí em conteúdo de vestibulares. Vamos lá? Então, para você ter uma base, assiste aí essa aula e bons estudos aí. Bem, quando a gente pensa aí qual a idade da Terra, para responder isso, teve aí um grande avanço, essa busca dessa resposta, um grande avanço num campo do conhecimento que foi a geologia, além do campo também da biologia e tudo mais. Por muito tempo, acreditava-se, que a Terra ela era nova, não teria aí tanto tempo, porque predominou uma visão religiosa aí baseado lá então no que está relatado na Bíblia. E aí um dos que fizeram cálculos para descobrir qual seria a idade da Terra, só que utilizando a Bíblia, foi um arcebispo irlandês chamado aí James Ussher, que viveu lá de 1581 a 1656, no ano 1656, e ele dizia então, que a Terra teria aí apenas 6.000 anos, baseado na Bíblia, colocava até a data de surgimento, tudo, e que a Terra era desse jeito, ela era nova, sempre existiram os animais que existiam na época dele, a atualidade, quando ele falou essa hipótese, os animais sempre existiram, desde o início da Terra, e o ser humano também, desde o início da Terra, estaria, aí existindo, então, nessa ideia aí de uma Terra de 6.000 anos. Só que essa ideia de uma Terra jovem e imutável começou aí a ser questionada, principalmente quando ela não explicava aí várias coisas, várias evidências que foram encontrando, e aí tentando explicar essas evidências, uma delas a explicação dos fósseis, explicar os fósseis, aí precisou aí esticando o tempo de início da Terra, quanto tempo ela já tinha aí a idade da Terra. E aí, além disso, no campo da biologia, foi importante aí os estudos, de um naturalista francês, e aí você, quando pesquisa, encontra lá como Conde de Buffon, o nome dele é Georges-Louis Leclerc, ele viveu de 1707 a 1788, e os estudos dele, para explicar ali as diferenças nas espécies, os exemplos, precisava aí uma Terra de 35.000 anos, então você já vê, já é algo que contesta aquela ideia de 6.000 anos da visão religiosa, então já não dava para vigorar mais isso, mas ainda, 35.000 anos é pouco, é muito pouco tempo, no caso, para geologia, para explicar aí os fósseis, então acaba sendo pouco tempo. Em 1785 vai ter um geólogo, que vai apresentar estudos que também vai contribuir aí para esticar essa ideia de Terra com apenas 35.000 anos, não, que ela precisaria ter muito mais tempo. Esse geólogo chamado aí James Hutton, escocês, viveu lá de 1726 a 1797. O que acontece? Ele apresentou um estudo chamado Teoria da Terra, e esse estudo dele, ele procurou explicar o processo de formação aí das rochas, dos solos, e que para explicar a formação das rochas do solo era um processo longo, um processo bem longo. Então, algumas hipóteses, que ele colocou aí com essa ideia de um processo longo, veja só. Os solos, a hipótese dele? Ele dizia que os solos são formados por um desgaste lento das rochas,
É muito lento, então leva muito tempo. As águas nos mares, no oceano, por meio das marés, né, subindo e descendo, e as ondas batendo e voltando, indo e voltando, elas entram em choque com as rochas que estão ali na costa litorânea, e aquelas as rochas, né, do litoral, elas vão sendo desgastadas, e o desgaste dela vai surgir grãos ali de areia, fragmentos, pequenos fragmentos, e esses fragmentos, sedimentos, vão depositar em áreas mais baixas, no fundo dos mares, dos oceanos. Essas áreas mais baixas vai acumulando sedimento, acumulando, e aí vai formando aí rochas a partir desse sedimento. Então, e ele falava ainda que esse acúmulo de sedimento, seja do desgaste ali no caso da água do mar, ou outros casos, né, pode ser visto por toda a parte da superfície. De fato, as rochas sedimentares, né, elas são muito mais presentes na superfície do que o outro tipo de rocha, que são as rochas magmáticas e as metamórficas, que estão, né, alguns locais tem afloramento de metamórfica e tem afloramento de rocha magmática, mas quem está muito mais na parte superior, né, acaba sendo as rochas sedimentares. Então, o que eu estou dizendo? Olha só, da evolução, né, dessa ideia de um tempo curto da Terra, como foi mudando por conta das evidências, né, na área da geologia. E essa imagem aqui, né, é uma imagem bem interessante, que mostra aqui, né, uma imagem famosa aqui de depósito, você vê ali, depósito de rocha sedimentar, no caso o arenito, e aqui foi um local que despertou ali, né, as ideias do James Hutton para ele questionar o que existia até então, e o que existia até então, né, tinha uma visão aí prevalecente, né, lá da hipótese antes lá de um bispo, né, um bispo católico dinamarquês, que foi também um dos pioneiros da geologia, chamado Nicholas Steno, né, viveu lá de 1638 a 1686, e ele falava, né, da questão aí das rochas sedimentares, dos pacotes de rochas sedimentares ser depositado de forma horizontal, né, e aí se olha aqui, tem uma discordância ali, ó, discordância litológica, porque tem rochas depositadas de forma horizontal, um pouco inclinada, né, você até percebe aqui, ó, esse caso, né, de uma inclinação ali, deixa eu mostrar, deixa eu ver, assim, isso, uma inclinação ali onde está escrito arenito, formado no arenito superficial formado no Devoniano. Esse mesmo arenito está aqui no conglomerado basal, só que aqui está mais prensado, né? Vamos dizer assim. E aí aqui a parte onde eu estou aqui com a minha imagem, vou tirar, olha só, arenito profundo formado no Siluriano. O Siluriano é mais antigo, né, que o Devoniano, mas o que acontece? Essas camadas, elas estão numa forma diferente, elas estão num jeito vertical, né? Elas estão assim, né? Então, o que acontece? Não dá para falar, né, que na Terra não acontecia aí, as rochas se depositavam, simplesmente se depositavam, e não tinha nenhum movimento do interior da Terra, do interior aí, né, no caso dos mares, né, um movimento também tectônico de forças do interior. É isso que vai começar a questionar, porque a ideia de Nicholas Steno, né, ele era contra ele não tinha essa ideia ainda, né? Ele tinha colocado que os pacotes de rochas eles acumulavam em forma horizontal, e aí você poderia ver que a parte superior estariam ali as rochas mais novas, né? E a parte, quanto mais baixo, mais inferior, as rochas mais antigas. Então você ia para o mais antigo. Mas e nesse caso, né, que o James Hutton mostrou, né, como que explica aquelas rochas, né, que estão na parte ali, no caso aqui, na parte inferior, que seria ali o Siluriano, só que elas estão de uma disposição de um jeito, e tem casos que vai chegar, né? Não vai ser as mais embaixo, né? Vai ser, e aí por isso, né? Essa ideia começa a ser questionada. Mas enfim, gente, além desse avanço todo, né? No campo da geologia,
Quem vai de fato descobrir aí de forma aí o método, né, que é famoso até hoje aí, qual que é o tempo, né, que é a idade da Terra, foi, né, da física, veio lá do físico neozelandês, o Ernest Rutherford, né, ele propôs, né, a utilização da radiação. Então, em 1905, aí ele propôs, né, utilizar a radioatividade, medindo ali a amostra das rochas para ver ali, né, o decaimento radioativo, com o decaimento radioativo determinar a idade dos minerais. E aí, no caso, encontraram os minerais mais antigos que conseguiram encontrar, e aí foi possível estabelecer. Então, foi a partir desse avanço agora, né, já no campo da física, então a gente falou no campo da biologia, que questionou, né, o caso lá da ideia de 6.000 anos da Terra. A gente falou, né, então do campo da biologia do Conde Buffon, né, que falou de 35.000 anos. Depois viemos com o James Hutton, que aí vai colocar uma ideia de tempo muito longo, mas não precisando, porque não encontrava também o início das formações ali sedimentar em caso de discordância ali litológica, né. E aí, essa ideia aí de uma terra longa já vinha vindo, alguns falavam, né, em alguns bilhões de anos, mas não tinha a idade certa. E o método do Rutherford que vai, né, chegar aí ao valor correto da idade da Terra com mostra de rochas mais antigas, aí chegou ao cálculo, né, da Terra com 4,5 bilhões de anos, né? É muito tempo aí para nossa escala, para a gente pensar, é até difícil pensar nessa idade, mas esse é o tempo aí, né, a idade da Terra, 4,5 bilhões de anos. Só que as rochas mais antigas da Terra, né, não conseguem ter uma rocha que chega a essa idade, porque o começo da Terra também era uma bola, vamos imaginar assim, como se fosse uma bola de fogo, né, incandescente ali, por conta do choque no processo de formação. E aí você fala, então como consegue saber, né, certo aí a idade? Então chega-se, né, nessa observação pegando através de estudo, né, de meteoritos, né, meteoritos que formaram, fragmentos de meteoritos que caíram na Terra, da formação lá da nuvem, né, da nebulosa inicial do Sistema Solar. Então logo no início do Sistema Solar a Terra foi formada. E aí, né, alguns números aqui, ó, para a gente memorizar. Esses números aí são importantes, né, para saber sobre essa idade aí da Terra e comparar com o restante. Então, a idade da Terra com a idade do Sistema Solar, ali é praticamente a mesma idade, porque logo no início do Sistema Solar já foram formando os planetas do Sistema Solar. Então, a hipótese ali, que depois a gente vai estar vendo a imagem, né, explicando como foi a formação do Sistema Solar. Mas o Sistema Solar, ele, né, que encontra-se aí, né, na Via Láctea, né, que é a nossa galáxia que nós estamos, né, nosso Sistema Solar, a nossa galáxia ela foi formada há 8 bilhões de anos atrás. Então, o Sistema Solar ele foi formado bem depois, então, do que já existia a Via Láctea, né? Inclusive, aí a hipótese, né, por conta dos minerais que tem no Sistema Solar, no caso, que a Via Láctea, né, no caso, o Sistema Solar, desculpa, ele foi formado a partir aí de como se fosse uma nuvem, né, nuvem de gases, né, poeira lá, nuvem de gases cósmicos, no caso aí de uma supernova, né, no restos, como se fosse assim, de uma supernova, por conta dos minerais, como eu estou falando, porque as estrelas mais antigas, o sistema solar mais antigo, aí você vai ter minerais de número atômico mais menor, né? No caso, aí indo do hidrogênio até o ferro. Agora, quando você encontra alguns minerais, né, maior aí que o ferro, né, o número atômico, nesse caso, né, são as estrelas mais novas. E aí, por isso, né, essa hipótese que o sistema solar tenha se formado a partir de uma nuvem, né, uma nuvem aí de poeira cósmica lá, no caso de uma supernova. Bom, e o universo aí, a idade estimada dele é de 15 bilhões de anos. Então aí tudo nessa
nessa escala aí, pela teoria do Big Bang, essa idade, essa é a hipótese válida até atualmente, né? Então a idade do universo 15 bilhões, a Via Láctea 8 bilhões, o sistema solar 4,6 e a Terra 4,5. Você vai encontrar também alguns lugares, né, falando de 4,5 e colocando mais números ali, 4,5, 4 ou alguns 4,6, mas o que importa é essa ideia. Pensa aí no 4,5 bilhões de anos. Beleza. E aí vem essa parte, né? Como foi então essa formação do planeta Terra? Essa imagem aqui está bem interessante, né? Que a gente está vendo ali, né? Um começo ali, a Terra, como se fosse, né? Uma bola de fogo ali, né? O começo dela. Depois uma época que teve bastante atividade vulcânica, depois uma explosão de vida no mar, né? Uma vida marinha, e aí a vida marinha chegando às áreas continentais, né? E as áreas continentais aí teve momentos também de oscilações climáticas, mudanças climáticas. Houve casos aí, vários casos de extinção, aí o surgimento, né, do caso dos homens, né? E aí, né, o caso aí mostrando, né, as marcas que o homem deixa no espaço, formando aí o espaço geográfico, as cidades, e a área aqui de produção agrícola. Mas vamos seguindo então nessa ideia da formação do planeta. Então veja só, o que é aceito, né, é a hipótese da nebulosa. Então uma grande nuvem aí, né, uma grande nuvem de gases, né, no caso no espaço. E aí essa nuvem, né, é chamada, essa grande nuvem, de nebulosa, essa grande nuvem de gás. Ela tá ali, né, ela começa ali por processo de atração, ela começa a entrar numa lenta rotação e depois começa a se contrair. E aí ela acaba se contraindo e formando aí, parece que você vê um plano ali, né, um plano no formato como se fosse um disco, né, como resultado dessa contração, um disco achatado, girando rapidamente, vai concentrando a matéria no centro, e o centro, que tem a maior parte da matéria, vai formar, né, a estrela inicial ali, a protoestrela, que no caso aí o nosso protossol, né, formado. Então, tanto é que quando você pega e compara as massas dos planetas e com o Sol, né, o Sol possui aí, né, basicamente, acho que chega a ser coisa de 95% da massa aí de massa do próprio sistema solar, 95% ou até mais, 98%, é bastante coisa, enfim. Olha só, aí esse disco, né, da nuvem ali, da nebulosa, que formou aquele disco achatado, girando e concentrou a matéria no ponto central, ele está ali, né, envolvido por gás e poeira, forma grãos que colidem e se agregam em pequenos blocos, formando aí, né, pequenos blocos chamados aí de planetesimais. E aí tá ali aqueles planetesimais, está girando, continua girando, e está acontecendo um processo aqui que eles chama de acreção, de acréscimo, né? Está acrescentando. Através de colisões, juntando ali, né? Condensando aquela nuvem, né? De poeira ali, de grãos, né? Colidindo, batendo, formando. Os planetas terrestres estruturados a partir de múltiplas colisões e acrescimento planetesimais, ocasionados pela atração gravitacional. Os planetas gigantes exteriores aumentaram por acrescimento de gás. Então, uma das hipóteses que eles falam aí, né, porque que os 4 primeiros planetas são aí terrestres e os outros planetas, né, do sistema solar são aí formados aí, são gigantes gasosos, né? Uma das coisas é a questão da temperatura, que estava aí próximo da protoestrela no início, a temperatura muito maior acabou varrendo aí, né, os gases que eram voláteis e levando eles mais para as extremidades aí, outras partes extremidade do caso da nuvem gasosa aqui, da nuvem cósmica aqui, né, da nebulosa. Então acabou, né, os elementos voláteis indo, né, para mais longe, e aí por isso essa explicação nesse caso. O início da Terra, né, olha só, essa ideia de colisões, várias colisões batendo, né? Então você não tinha aí uma formação de rocha, né?
no caso, no estado sólido, né? Mas sim você tinha o quê? Vários casos aí colidindo e a temperatura, né? Era tão alta, tão elevada que não mantinha, né? Uma rocha aí no estado sólido dela, mas sim nesse estado aí pastoso, uma temperatura elevadíssima. Então, o que, que a gente percebe, né? O início da formação da Terra, as temperaturas eram tão altas, né? Que a superfície em si, né? Em si ali, era formada de rochas derretidas. E a atividade vulcânica era intensa, né? A intensa atividade vulcânica aí dessas rochas derretidas. Então, todo esse movimento, mesmo que o movimento tectônico e tudo mais ali, né? No caso do calor da Terra. E ainda, além disso, né? Além de ser quente em si já, né? O interior da Terra e também a superfície está muito quente. Além disso, continuava vendo, né, vários choques ali de meteoros, por conta dessa questão que a rotação que fazia em torno, né, da protoestrela ali do Sol que estava formando, continha ainda muitos objetos, né, no caso ali da rotação quando ia fazendo, aquela órbita da Terra tinha muitos objetos ali, muitos meteoros, então tinha que ir atraindo ali. E aí desse jeito, né, a gente constata que o que acontece? Não tinha vida nesse início da Terra. Então, por um tempo aí, sem vida por conta das condições. Então, não foram favoráveis ao surgimento da vida, né? Só que passado já algum tempo aí começa a ter formas de vida, forma de vida bem mais simples, né? Bem mais simples. E aí, por um longo tempo na história da Terra, vai ser vida simples, né? Que vão ter. Então, vão ser vida ali microscópica, seres unicelulares. No caso, né? As células menos desenvolvidas, no caso, eram os procariontes. E aí, depois, né? Vai ter um longo tempo, que aí vão vir, né? Organismos eucariontes. Então, as procariontes, no caso, bactérias, algas azuis, né? Então, os seres mais simples aí no início, mas ainda assim, né? Se a Terra formou lá por 4,5 bilhões de anos, ainda vai demorar ainda para formar essa vida microscópia, aí uns 500 milhões de anos, mais ou menos, ainda, para dar um tempo ali de um esfriamento, formando a superfície, né? E é difícil encontrar fósseis dessa época, né? Mesmo porque é muito tempo atrás para ter preservado, e houve muitas mudanças no caso da própria superfície da Terra por conta de movimentos dos continentes. Quando a gente pensa lá no caso da Pangeia, por exemplo, né? A Pangeia é um dos estágios, né, da evolução ali dos continentes. Mas praticamente a gente pode falar aí que eles fizeram uma dança, né? A dança aí dos continentes. E ainda mais no início que eram microplacas, né? Então teve toda aí uma movimentação. Então acaba sendo bem complicado achar, né, rochas antigas, bem antigas da formação da Terra. E quanto mais ainda, né, achar, no caso, rochas sedimentares antigas, né, que guardaram aí essas evidências desse início da vida no planeta. Então, falando aí, então, os seres, né, microscópicos que foram se espalhando aos poucos, né, e nessa época a Terra ainda muito quente, não havia ainda, né, a crosta na sua totalidade se formada. E aí, quando vai resfriando, né, foi diminuindo, foi solidificando as rochas, formando a crosta, né, aos poucos as condições, né, vão permitindo aí, né, tornar a vida mais favorável, mas ainda, né, uma vida que estavam, né, conforme vai se formando oceanos, né, vai nesse sentido aí uma vida, no caso, marinha, né, mesmo porque a atmosfera também não permitia, né, não tinha condições adequadas. Então, os gases emitidos pelos vulcões, né, aí vai acontecendo o que? Eles vão acabando ali, né, subindo, aí depois condensando, formando vapor d'água, vai condensando,
Aí também tem hipótese que fala da forma de meteoritos que trouxeram água, né? O impacto de meteoritos trazendo água vai formando aí os oceanos. E aí com os oceanos, nos 4 bilhões de anos atrás, os casos primeiros oceanos, 3,5 bilhões de anos atrás, a vida, né, vai se surgindo ali, como a gente falou, né? Se forma aí procariontes, né? De núcleo da célula bem mais simples, né? Nem tendo núcleo, né, em si, ali a célula, né, as divisões, né, mais simples, para depois vir, né, um mais estruturado que vão ser os organismos eucariontes, que vai dar origem aí a seres pluricelulares, né, no caso, né, e vai evoluindo. Mas a grande explosão, a gente pode falar assim, da vida na Terra foi recente na história da Terra, foi há 600 milhões de anos. Então, para a história da Terra, né, você percebe ali que eu falei de 4,5 bilhões de anos, foi no, vamos pensar assim, disso daí passou praticamente 2,9 bilhões de anos, né, com a vida ali mais simples, para ter a grande explosão nos 600 milhões de anos, que vai ser um marco aí do período geológico, que eu vou falar, né, que vai ser a transição do período pré-cambriano e o cambriano, com a explosão de vida aí, a explosão do cambriano. Explosão de vida em que sentido? Porque começa a encontrar fósseis com restos aí, né, de fósseis, evidências da vida abundante em vários locais, mostrando aí que houve um espalhamento aí, né, global e de vida, né, no caso, vida marinha, né, inclusive uma marca que vai ser bem presente aí, o tal do fóssil do trilobita, né? Olha só. Então a vida foi ganhar impulso, como eu falei, né? 600 milhões de anos. A partir desse período teve condições, né, bastante favoráveis em comparação do início da Terra. Então já estava com condições muito melhores. E aí surgem, né, os seres invertebrados, as plantas marinhas. Depois vai evoluindo, né, no caso para peixes, aí vão ter, né, começar a surgir animais que conseguem sair da água, mas ainda em condições ali, né, próximas vivendo da água, que vão ser os anfíbios, depois vai vindo os répteis, insetos, né, mamíferos e tudo mais aí evoluindo. Vocês sabem, né, que houve um período aí da história da Terra, né, que isso daí é bastante retratado no cinema, que foi uma época que predominou os dinossauros, né? Então, os dinossauros, eles foram os maiores animais, né, que já tiveram aí na história do nosso planeta. E quando a gente pensa aí quando que eles surgiram, né, eles surgiram por volta aí de faz 220 milhões de anos atrás. Para a história do planeta é pouco, pouco caso, mas no caso, para nossa escala de tempo, é muito tempo, né? Pensar em milhões de anos já é difícil para a gente pensar. Então, por volta de 220 milhões de anos atrás, eles apareceram e foram extintos, em consequência, né, a hipótese de extinção de um grande asteroide que bateu na Terra, né? E aí esse asteroide aí chocando com a Terra vai marcar essa extinção, vai marcar ali, né, até mudança de período geológico, e aí vai ser, né, a época depois que vai favorecer aí o avanço, né, dos mamíferos, que é o grupo que nós fazemos parte. Olha só, os mamíferos tinham pequenos mamíferos que viviam na época, né, dos dinossauros. Mas muitos cientistas acreditam que se os dinossauros não tivessem sido extintos, não teria como, né, os mamíferos ter evoluído ao que evoluíram e talvez não teria chegado até nós, seres humanos. Então, essa é a ideia. Mais ou menos foi há 150 milhões de anos atrás que houve lá o caso, né, da extinção você pensar aí dos dinossauros. Olha só, a espécie humana, quando a gente pensa aqui no caso no caso da escala de tempo geológico, né, ela é bem recente, né? A gente é bem novo aí na história da Terra. Estima aí que a gente surgiu a coisa de 100 mil anos atrás, 250 mil anos atrás, né? A partir da evolução aí de algum ser que era comum entre nós, né?
e os macacos. Então tinha um ser comum, né, que deu origem aí, né, e evoluiu, né, até chegar a nós, e também uma outra evolução ali que levou aos primatas macacos. Então, para chegar nesse homem moderno. E de história em si, de história que a gente tem lá do início da escrita, né, é pouco tempo, então, quando a gente pega, né, a história em si do ser humano, né, porque teve um longo período da pré-história nossa, né. Mas vamos voltando aqui a um outro, nesse tempo que eu estou falando, né, que é um tempo muito maior, que é o tempo das eras geológicas, né. Então, esse tempo aí desses grandes acontecimentos no planeta Terra, essas eras geológicas, é uma forma que usa, né, para dividir aí o que aconteceu na Terra, para a gente entender melhor, né, quais eventos foram acontecendo, o que foi, como foi sucedendo, como que foi a vida, né, os ambientes, como foram mudando e tudo mais. Então, quando a gente pensa em eras geológicas, são períodos aí bem longos, né? Períodos aí de milhões de anos, né? Que a gente está falando. Então, a gente vai ver um quadro a seguir, né? Que eu vou mostrar sobre aí a tabela de eras geológicas. Então, vamos lá. Ó. Beleza. Então você pode encontrar livros, né, mostrando pesquisa que você fizer na internet e tal, pesquisando lá sobre eras geológicas, você encontrar tabelinhas desse jeito. E também você pode encontrar tabelas nesse formato aqui, nesse outro formato. E aí eu vou fazer até comparação. Por que você encontra às vezes nesse formato e aquele anterior e qual a diferença? Olha só. Quando você olha aqui na divisão de colunas, a ideia, né, de éon seria um grande período. Aí depois, dentro desse éon, tem outros períodos, né, no caso, as eras. Aí tem caso que dentro de era tem o período menor. Aí tem época. E aqui está mostrando o início, né, quando que houve aquilo. E quais foram os fatos marcantes ali naquele período, naquela era, né, naquela era geológica. E aí, qual que é a diferença que eu quero mostrar de uma para outra, né? Vou voltar aqui que vocês vão ver a ordem aqui. Porque esse caso aqui, olha só, o que está no topo da tabela está mostrando ali o quaternário, né? Holoceno, quaternário, dentro ali, ó, a era é o Cenozoico. O período quaternário que está no caso aí no topo, no início desse, né? E aí eu volto para esse, e olha só, quem está aqui no início não é o quaternário está aqui embaixo, né? Quem está aqui no início aqui dessa tabela, o arqueano, que está mostrando do pré-cambriano. E por que, qual que é a diferença aqui que eu quero explicar para vocês? Que às vezes você vai encontrar uma tabela que esteja mostrando na parte superior o tempo recente, o hoje, né? E na parte inferior o início da Terra. E às vezes você encontra uma tabela que está ao contrário, que o início da Terra está na parte de baixo, na parte inferior, e a parte superior, né, o tempo atual está na parte, desculpa, o tempo atual está na parte de baixo, e o início da Terra está na parte superior. Então é o caso daquela anterior, ó. Quando você olha aqui, né, o período geológico, olha só, lá no pré-cambriano, antes, né, da explosão da vida no cambriano. Então esse período pré-cambriano, na verdade, está envolvendo dois períodos ali, o arqueano e o proterozoico. E aí depois eu vou explicar essas palavrinhas. Quando você vê lá zoico, você vai lembrar de vida. E o proterozoico foi aquele período, né, que estava uma vida ali, né, uma vida microscópica. Por isso, né, o proterozoico é o início, né, o início aí da vida. E aí, esse período todo aí, que eles chamam de, essa era tudo, né, que chamam de pré-cambriano, antes do cambriano, porque olha só, olha ali onde está escrito a era paleozoica, qual que é o primeiro período que vem? O cambriano. Então, se você está vendo ali, né, que há 570 milhões de anos atrás é o cambriano, antes disso tudo é o pré-cambriano, aí faz sentido, aí você começa a entender essa tabela de eras geológica melhor. Então, no arqueano, e o arque aí, né, é de antigo, né, pensando aí na palavra antigo, foi o início, né, da Terra,
né? E é quando está ali início do movimento de placas tectônicas, no caso era microplacas, né? Então tá ali anos atrás, 4,6, que é 4,5 bilhões de anos. Aí depois no Proterozoico começa uma vida, mas ali já está 2,3 bilhões de anos, uma vida microscópica. Começa a aparecer algumas células eucarióticas, mas vai ser a evolução no Cambriano, que vai ser a marca, né? Então, por que ele coloca ali? Porque vai ser uma transição, né? Vai ser uma transição. Então, não dá para falar que foi logo no início. E aí depois vem vindo esses outros períodos. E aí você vê que no Cenozoico, na parte inferior, na parte de baixo aqui da tabela, tá aqui, ó, o Quaternário, e aí tá ali, ó, o surgimento do homem, era do gelo. Então tá o período mais recente. Então ela tá mostrando desse jeito, dividindo. Então você tem o pré-cambriano, paleozoico, que é a vida antiga, né? Só que ainda tem o proterozoico, que era aquela vida que não enxergava, que a gente não enxergava por ela ser minúscula, né? Aí tem depois do paleozoico, a vida antiga, tem o meio da vida, o mesozoico. E aí depois tem o período chamado aí cenozoico, que é a vida recente. Quando eu olho essa tabela aqui da era geológica, qual que foi a diferença? Ele apenas, né, mudou ali a posição, porque ali, ó, tá ali, ó, ainda nesse caso, né, ele não escreveu pré-cambriano, onde é o proterozoico e o arqueano, ele não colocou escrito pré-cambriano. No outro ele colocou ali, né, fanerozoico. Fanerozoico é a vida evidente. Se o proterozoico é a vida que era micro, né, que era o início ali, e eles também usam um termo, né, chamado criptozoico, né, antes. Olha só, mais um termo que você está aprendendo aí. Fala-se fanerozoico é a vida visível, e o criptozoico. Cripto, né, quando você pensa lá em cripto, o que é uma coisa criptografada? É uma mensagem que está escondida. Então, cripto oculto, criptozoico, vida oculta. Então, antes do fanerozoico. Seria lá no período proterozoico, então seria o criptozoico. E antes, né, o arqueano também, que eles chamam de adiano. E adiano, quando você pesquisa lá, por que chama de adiano? Que seria o período da Terra quente. A Terra como se fosse ali, né, um inferno. E aí de tão quente que fosse, né, aí essa ideia do submundo, de Hades, então por isso adiano. E voltando, né, olhando aqui essa tabela, então, olha só, o topo dela tá o mais recente e a parte inferior o mais antigo, né, o início da Terra, lá o Arqueano, e chegando no homem, que está lá na parte superior, as glaciações, primeiros mamíferos, crescimento do homem, que é o período aí, o Quaternário, né? Então, tá esse caso. Quando você vê nessa tabela também o nome assim, você fala, por que usa, né? Quaternário, terciário, e cadê o secundário e cadê o primário? Antigamente, usava-se falar o nome do Mesozoico, usava o nome de secundário, e o Paleozoico como primário, né? Então levava-se em consideração isso. E não estava falando, né? Antes aqui do pré-cambriano ali, não. Mas usava-se esse termo. Foi um termos aí que caiu em desuso, mas ainda continua, né, usando aí o terciário e o quaternário. Apesar de ter algumas classificações geológicas que já começam a mudar, em vez de chamar aí, né, de quaternário e terciário, chama o terciário de paleógeno, né, paleógeno, e o quaternário de neógeno, né, então um novo período ali. Então é mudança que vai fazendo a tabela. Mas aqui eu quero mostrar além disso, né? Olha só, a caso que você pesquisa, você encontra a tabela com informações em texto e também em desenhos, mostrando ali as mudanças, né? E aí é bem interessante esse caso dessa tabela de eras geológicas, porque você vê ali o tempo, né? Como foi a mudança. Olha só, o início, né, o início estaria aqui nessa parte. Então vamos por aqui. Vamos para essa parte. O início da vida na Terra, né, tá ali chamando, né, o período azoico, o A de negação, né, e o zoico de vida, então não tendo vida, né? Aí depois, já no período pré-cambriano, começa ali, né, uma vida pequena, que eu também falei para vocês que é micro, né, que eles também chamam de criptozoico,
Então, o período ali, né, arqueozoico da vida mais antiga, aquele início, né, bem início, um período chamado Arqueano, há 3,9 bilhões de anos. Então, começa uma vida ali, ó, você começa ali, primeiro seres vivos, o que você vê ali, né? Seres unicelulares, seres bem mais simples, e aí depois começa a vir, né, seres mais sofisticados, né, do ponto de vista aí celular, né, e aí esses seres, né, com mais células, tudo, né, pluricelulares, o que acontece? Vai evoluindo, né, a mudança ali, quando você vê o período cambriano, né, que é a explosão lá de vida do cambriano, 600 milhões de anos atrás, o paleozoico, né, ali o que acontece? Você tem bastante caso, né, de vidas de plantas, animais, né, domínio dos mares e também dos continentes. Então, olhando aqui, né, como que as plantas vão evoluindo, os animais também, até chegar, né, nos seres humanos, aí, né, a evolução, que coisa aí, né, de tá ali, ó, no Pleistoceno, no Holoceno, né, essa evolução. Então, essa ideia das eras, né, quando a gente olha, deixa eu voltar aqui, ó, quando a gente vê esses nomes, né, de paleozoico, mesozoico, cenozoico, e aí você vê proterozoico, você vai guardando esses nomes que tem a ver com vida, né, e no caso ali o cambriano é a marcação, né, que fala explosão do cambriano, explosão de vida, no sentido de ter vida praticamente em todos os lugares aí do planeta Terra, então ela ter evoluído globalmente, né, e de forma mais complexa. Só que, além disso, né, a história da Terra, além de ter essa evolução de vida, teve vários eventos, né, no caso de extinção em massa, que marcou períodos, né, que marcou aí passagens, né, inclusive teve uma grande extinção que marcou lá o período do Permiano, quando vai passar para o Triássico, né, teve uma grande extinção que foi lá, parece que coisa de 95% eles estimam das espécies que existiam na época, foi a grande extinção em massa que eles, né, julgam, os pesquisadores julgam ser fato aí de mudanças climáticas naturais naquela época, atividade vulcânica intensa na Sibéria e tudo mais. Uma outra marca geológica, olha aí no Mesozoico, quando você vê o Cretáceo para o Terciário, que é ali que acaba, né, a extinção dos dinossauros. Então, no caso ali, né, por quê? Por conta, né, de uma catástrofe que foi, né, no caso ali o asteroide. Então, marcando aquele período, né, que acaba aqui, que é o Cretáceo indo para o Terciário, esse caso, né. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Opa, esse daqui. Às vezes você encontra também, né, imagens desse jeito, né, esqueminhas desse jeito, mostrando aí a evolução, né, geológica. E aí tá bem interessante, mostrando uma espiral, como se fosse ali, ó, o início da Terra. Olha ali na fita, né, as curvas, o início, o período chamado pré-cambriano. Aí depois o período que foi da vida antiga, chamado aí paleozoico. Depois o que seria o meio da vida, a época que predominou os dinossauros, né? Foi a era aí dos dinossauros, que foi o Mesozoico, e depois, né, vindo aí na nossa época aí de predomínio aí dos mamíferos, né, que é o período aí Cenozoico, e que talvez, né, o fim desse período Cenozoico seja o próprio o fim nosso, né, o fim da espécie humana, talvez seja a marca aí, né, que vai ser o fim desse período geológico, né, tá aí um questionamento, né. Então, quando a gente vê, né, o caso dos nomes, né, nos tempos geológicos, né, a gente vê aí o que significa esses nomes, né, eu fui então explicando para vocês, e essa escala geológica a gente percebeu que ela leva em consideração muito, né, a questão da evidência dos fósseis. Então, é pelos fósseis, né, que eles foram baseando aí na explicação de como que era a Terra em tal período, o que aconteceu de mais marcante, né? Então, a escala de tempo geológica, ela é muito estabelecida, né, nessa ideia aí de camadas depositadas durante período específico
e aquelas camadas têm registro do que ela deixou registro do que aconteceu por meio que dos fósseis, e aí interpretando os fósseis no local que eles estavam ali, o que, que eles têm, né? Dá para ter uma ideia aí de como que era o passado da Terra num período. O período cambriano é uma coisa que marca e foi chamado de cambriano porque o nome cambriano, né? Antigamente o país de Gales era chamado pelos romanos, né, lá na época do Império Romano, de Câmbria. Então, o nome período cambriano foi por conta de pessoas lá, né, estudando rochas na região lá, né, do país de Gales. E olha só que eu estou falando, né, do ramo da geologia, o James Hutton, né, é da Escócia, então tudo ali próximo, né? Então, estudando ali camadas de rochas, né, camadas de rocha sedimentar, aí percebia o quê? Percebia que, em certo momento do pacote de rocha sedimentar, acabava as rochas sedimentar, ali terminava aquelas que tinham fósseis, evidências fósseis de vida, e começava outro pacote de rocha, né, ou rocha metamórfica vinha embaixo, ou rocha magmática, né, que era de origem ígnea, magmática. Então, que era de um outro período anterior, e aí por isso, né, deram o nome daquele primeiro período, né, de chamar de cambriano, né? Então, o que marca, e o anterior então seria aí o pré-cambriano, que vem antes do cambriano. Outros nomes, né, também tem uma lógica, né, que nem quando você fala lá de, tem um período chamado Devoniano, né, lá no caso, né, o Devoniano, quando a gente olha aqui nos tempos geológicos, ele está ali, ó, no Paleozoico, né, há 400 milhões de anos atrás, né, tá ali, ó, teve o Cambriano, aí depois foi o Ordoviciano, Siluriano e Devoniano, né, marcando esse período aí. O caso, né, do Devoniano, né, também tem o nome de uma região lá da Inglaterra, Devonshire. O Jurássico, o nome em função, né, dos montes Jura, que encontravam lá pacotes de sedimentos, né, na Suíça, lá nos Alpes. O Permiano, de uma região da Rússia chamada Perm, né, uma cidade lá chamada Perm na Rússia. Então você vê que vários nomes têm essa ligação com o local, que estudaram aqueles pacotes de sedimento, depois começaram a ver que tinha mais lugares parecidos, mas aí já tinha sido dado o nome daquele período, né, na comunidade geológica, e usando aquele nome. Além do caso, né, como eu falei do caso de País de Gales, chamar de Cambriano, quando você pensa em Ordoviciano e Siluriano, também é o nome, né, de tribos, né, do caso lá do País de Gales. Então você vê como que essa questão aí desses nomes. E a questão das eras, né, que a gente vê, então a gente vê o período, tem as eras. Quando fala no caso de o Paleozoico, vida antiga, quando fala o Mesozoico, vida intermediária, e o Cenozoico, vida recente. Então, reforçando, né, para quando você chegar naquela tabelinha, quando você chegar nesse caso aqui, ó, você chegou num caso desse, deixa eu tirar aqui, imagem, vai saber então o que é esses nomes aqui, o que significa. Esses nomes dos períodos é mais difícil guardar, né? É claro, porque são muitos nomes, né? Mas algumas coisas aqui você já vai pegando, acostumando, né? No caso é o Cambriano, que eu falei, que é a explosão de vida, né? Carbonífero foi uma época de formação de grandes reservas de mineral do carvão. O Mesozoico foi o período lá, né? Aí se pensa nessas três partes aqui: Cretáceo, Jurássico e Triássico dos dinossauros, né? Então esse período. E o caso aí do Quaternário, que é o recente, né? Então você vai acostumando com esses nomes para ficar aí, né, mais tranquilo na hora de interpretar. E ainda, né, falando dessa parte, né, a vida recente Cenozoico, e o caso mais antigo, né, os mais antigos, o Arqueano, antigo, a origem lá de arcaios, né, de coisa significa antigo. O Proterozoico significa vida precoce, né, no início ali, o Proterozoico.
Fanerozoico, vida visível. Adiano, se pensar em Adiano, que eu falei lá em referência, né, ao submundo de Hades, né, no caso lá do submundo dos gregos, então que seria o início do período do início da Terra, né? Então na escala geológica a gente chama o início da Terra do período ali, né, do Adiano. E aí, olha só o que eu acabei de falar, né, ó. Aqui também de novo outra ideia aqui, outra tabelinha, né? Bem simples, aqui não está com a data, mas já chegando, né, à conclusão aí. O pré-cambriano e chegando no Fanerozoico. E cada coisa aí que foram acontecendo, né? Agora, né, eu vou mostrar para vocês, né, a gente vai acompanhar aqui, pensar o seguinte, como que formou a Lua, né? Uma hipótese aí para a formação da Lua, que a gente falou tanto da Terra, né? E a Lua. A hipótese mais aceita aí de formação da Lua é que foi um choque de um corpo no início lá da Terra, no início da formação da Terra, veio um corpo celeste de tamanho expressivo, né? Um tamanho que seria aí aproximadamente o tamanho de Marte, e ele deu um impacto, né, com a Terra. Aí você vê, ó, bateu ali, no que bateu, você vê que misturou até com o núcleo, né, o pancada ali desse fragmento, e soltou, né, soltou material para o espaço também. Só que esse material ficou orbitando a Terra, né, ficou ali próximo. E aí ele orbitando foi também fazendo um processo de acreção, né, juntando ali, foi juntando, agregando os detritos, e aí formou a Lua, né. Então tá aí, ó. Essa é uma hipótese, né? Aceita aí a hipótese, né, de um grande impacto que formou aí, né, a Lua. E aí é isso, né, que eu vou encerrando aqui. Obrigado então pela sua atenção e bons estudos.